Capítulo 5. A verdade não está velada. Um homem veio a Bayazid e disse que havia jejuado e orado durante 30 anos e ainda não havia se aproximado de uma compreensão de Deus. Bayazid lhe disse que nem mesmo 100 anos seriam suficientes. O homem perguntou por quê. Porque seu egoísmo age como uma barreira entre você e a verdade, disse Bayazid. A verdade não está velada, não está encoberta, está sempre bem em frente dos seus olhos. Se você a perde, não é por causa dela, mas porque seus olhos estão fechados. O véu não está na face da verdade, o véu está em você. E não apenas um, são muitos, milhões de véus. Se a verdade estivesse encoberta, então um Buda, um Maomé ou um Zaratustra teriam sido suficientes. Uma vez descoberta, todos a teriam conhecido. Seria exatamente como acontece numa descoberta científica. Você não tem necessidade de descobri-la outra e outra vez. Albert Einstein descobre algo e se torna uma propriedade comum. Então, qualquer garoto de escola a conhece. Ela não precisa ser descoberta outra vez. Uma vez descoberta, está descoberta. Mas o que acontece? Um Buda a descobre, Maomé a descobre novamente, e você terá que fazê-lo outra vez. Qual é o problema? O problema é o seguinte: o véu não está na verdade. Se fosse esse o caso, apenas uma pessoa a teria desvelado, e todos a teriam compreendido. O véu está em você. Assim, cada um tem que desvelá-la por si, e a verdade tem que ser descoberta repetidamente, por cada um de vocês. Ela não pode se tornar uma propriedade comum a todos. Não pode ser uma verdade coletiva. Ela deve permanecer individual. Mas por que seus olhos estão fechados? Deve haver uma grande conveniência neles, nesses olhos fechados. E existe, e isto deve ser compreendido. Se é apenas uma questão de abrir os olhos, então por que você não o faz? O que o segura? Quem o está impedindo? A verdade está desnuda, completamente nua. Essa é a natureza da verdade, e você pode chamá-la de Deus. E está exatamente à sua frente. Sempre esteve. Mas por que você não abre os olhos? Parece haver uma grande conveniência. Aconteceu. Trouxeram aqui uma mulher. Ela era uma pessoa muito bonita. Seu marido falecera e eles haviam estado casados apenas por 3 meses e haviam se amado um ao outro imensamente, contra toda a sociedade e contra todo o mundo. Haviam abandonado tudo pelo amor. E, inesperadamente, o marido falecera. Foi demais para a mulher, pobre mulher. Ela ficou de olhos fechados durante 3 dias. Não queria abri-los, porque lá no fundo ela sabia que se o abrisse, o marido está morto, o cadáver está ali. As pessoas tentaram persuadi-la, fizeram de tudo, mas ela não abriu os olhos. E continuamente dizendo: meu marido não está morto. Quem disse que ele está morto? E não puderam esperar mais tempo. O corpo precisava ser cremado. No dia em que cremaram o corpo, a mulher abriu os olhos, mas então já havia perdido a capacidade de ver. Uma conveniência profunda demais. Os olhos estavam perfeitamente bem. Não havia problemas fisiológicos. Os médicos especialistas estavam confusos e diziam: não há problema, tudo está perfeitamente normal. Mas ela não conseguia ver. Era como se alguém, de trás dos olhos, houvesse recuado. Alguém que, estando por detrás dos olhos e olhando para o mundo, houvesse recuado. Agora, a janela estava ali, mas ninguém para olhar através dela. Durante 4 semanas, ela permaneceu psiquicamente cega. E na sua cegueira, continuava dizendo:
Quem disse que meu marido está morto? Se ele está morto, então onde está seu corpo? Se ele está morto, então onde está seu corpo? Mesmo em sonhos, à noite, subitamente ela começava a dizer: quem disse que meu marido está morto? E ela sabe. Lá no fundo, ela sabe que o marido está morto, mas a mente não queria acreditar nisso. A mente queria viver na ilusão. Até mesmo uma ilusão é bonita se o marido estiver vivo, e a realidade não será tão bonita se o marido estiver morto. Eles realmente tinham se amado profundamente. A mulher foi trazida a mim. Eu os havia conhecido antes, e quando veio a mim, ela se comportava como se estivesse completamente cega. Alguém precisava ajudá-la. Eu lhe disse: seu marido está muito preocupado. Ele veio me ver hoje de manhã e está sofrendo muito, porque você não enxerga. E os médicos especialistas dizem que não há nada de errado com seus olhos. Eu lhe falei como se seu marido estivesse vivo, e então isso foi demais. De repente, ela desabou, caiu no chão, começou a rolar e disse: meu marido está morto. Por que você diz que ele esteve aqui hoje de manhã? Ele está morto. E sua visão voltou. Repentinamente, a sensação de paralisação nos olhos desapareceu. Ela podia enxergar. O que fazer? O que aconteceu? De repente, ela compreendeu um fato que estava negando. Através da negação, havia acontecido uma falsa cegueira. Uma vez aceito o fato de que seu marido estava morto, ela gritou. Eu nunca havia visto alguém gritar daquela maneira. Deve ser o que Janov chamou de grito primal. Ela gritou de suas próprias entranhas. Não foi um grito executado por ela, mas um grito que possuía todo o seu ser, todos os seus poros. Todo o corpo-mente entrou num estado vulcânico, todo o seu ser tremia. Levou quase meia hora para ela voltar ao normal, mas a tempestade havia passado e ela estava silenciosa e olhou para mim e me agradeceu. Esse é o problema com todas as pessoas. Você sabe de muitas coisas, mas ainda quer fingir diante delas. E não há possibilidade de vencer a verdade. Ninguém pode ser vitorioso. Você ainda pode tentar por muitas vidas mais, como fez antes por todas as vidas até agora. Mas contra a verdade não existe vitória. A vitória está sempre com a verdade. Você pode criar ilusões, pode viver de olhos vendados, num mundo de sonhos. Pode viver de olhos fechados, mas isso não faz diferença. Seu mundo fictício é fictício, e a verdade está esperando ali. E quanto mais você viver na ficção, mais terá medo de que ela seja despedaçada. Essa é a conveniência. Por exemplo, você acredita que é alguém. Todo mundo acredita que é alguém especial. E você sabe que isso não é verdade, que isso não pode ser verdade. Bem lá no fundo, você compreende o fato de que ninguém é alguém. Ninguém é ninguém. Essa crença de ser alguém, o ego, é uma entidade falsa, uma ficção. Você se apega a ela, sabendo muito bem que ela não está ali. Ainda assim, você tem esperança contra a esperança. Você segue fingindo, sempre tentando sustentar uma falsa identidade, por dinheiro, prestígio, poder, conhecimento e disciplina. Você segue tentando provar que é alguém. Você continua provando que é o centro do mundo e sabe que isso não é verdade. Como você pode ser o centro do mundo? O mundo já estava aí quando você ainda não era e vai continuar a estar aí quando você não for mais. Você é apenas uma onda, e as ondas vêm e vão. Só o oceano existe. Você não tem qualquer centro. Você não pode tê-lo, porque o centro pertence ao todo. Uma parte não pode possuir um centro.
Será que minha mão pode ter um centro próprio? Se ela o tem, então ela não é mais uma parte minha. Existe independentemente. Será que minha perna pode ter um centro próprio? Então ela não é parte de mim. Então, se eu disser que gostaria de dar uma caminhada, ela poderá não gostar da ideia. Ela tem um próprio centro. E poderá dizer, não estou com vontade. Pelo menos desta vez, você terá que esperar. Estou com fome e gostaria de comer, mas minha mão diz, não, estou com sono e não vou me mover. Mas não. Quando você sente fome, a mão se move, mesmo sem qualquer ordem, sem uma ordem específica para ela, a mão se move. Quando você quer caminhar, as pernas simplesmente se movimentam. Você não as comanda, elas simplesmente acompanham. Elas são partes, não existem separadamente. Elas existem numa unidade orgânica. A pessoa existe como uma parte do todo, uma parte orgânica. Você não pode ter um centro próprio. Se pensa que pode, está mal orientado. Somente Deus tem o centro. Somente o centro do todo pode dizer eu. Quando você diz eu, e se também acredita nisso, então está iludido. Se usa o termo apenas como um meio linguístico, então tudo bem. Mas se sente que tem um eu dentro de você, então você está vivendo numa ilusão, sabendo muito bem, porque como você pode evitar saber a verdade? Há muitos momentos em que você subitamente fica consciente de que você é apenas uma parte do todo, uma onda, mas você continua prorrogando essa percepção, adiando o reconhecimento do fato e continua fingindo. Essa pretensão é a barreira. Você sabe muito bem que não amou ninguém, nem seu pai, sua mãe, seu marido, esposa, filhos e amigos. Não, você não amou ninguém. Você sabe bem disso, mas ainda o evita, e você continua pensando que ama. E pensa que é um grande amante. Se o fosse, você já teria alcançado a verdade. Mesmo que você tivesse amado totalmente uma só pessoa, Deus já teria sido revelado. A verdade teria sido compreendida em sua total nudez, porque o amor é a morte de todas as pretensões. Quando você ama alguém, não pode fingir nada que não seja verdadeiro. Quando você ama alguém, você fica completamente desnudo, você se revela. No momento de amor, todas as pretensões caem, e repentinamente você compreende que tudo aquilo que pensou que é, você não é. Algo mais desponta, uma unidade orgânica com o todo. O eu desaparece e o não eu aparece. Você é, mas agora não separado, não um estranho, mas uma parte do todo, e não simplesmente uma parte, porque esta pode ser uma parte mecânica, mas uma parte orgânica do todo. O que pretendo dizer quando falo em parte orgânica? Significa que você não pode existir sem o todo, e o todo não pode existir sem você. Esta é a beleza da realização do não-eu. Pela primeira vez, quando você não é, seu significado absoluto é compreendido. Até agora, você estava tentando provar que era muito importante e ninguém acreditava nisso, nem você mesmo. Agora você não é. E de repente, nesta casa vazia entra uma harmonia e uma música é ouvida. De súbito, o todo começa a celebrar o seu não-eu. Buda chamou isso de anatta, a realização do não-eu, e isso é liberdade. A liberdade não pertence ao eu. A liberdade é sair do eu. Você não está mais ali. Eis porque você está livre. Se você estiver ali, jamais poderá ser livre. Você é a prisão. Ouça esse cuco. O pássaro não está cantando. A canção está acontecendo.
Não existe um ego lá dentro, manipulando a canção. Não há ninguém tentando fazer alguma coisa. Está simplesmente acontecendo. No estado do não-eu, você cantará uma canção sem que o cantor esteja lá. Dançará uma dança, mas o dançarino não estará lá. Você se moverá e viverá. Você será estático, mas não haverá ninguém dentro da casa. Ela estará totalmente vazia. E esta é uma realidade. E você sabe agora mesmo que você é uma casa vazia, mas continua fingindo que é alguém. E vai assumindo falsas posturas. Você não amou, mas continua fingindo que ama. Porque se você ama, como pode existir a dor? Se você ama, como pode existir o sofrimento? Se você ama, então por que tanta agonia? Não é coerente. Se você tivesse amado, então estaria estático, mas você não é e continua fingindo. Em nome do amor, você fez muitas outras coisas, mas não amou, porque, a não ser que você morra, não pode amar. A não ser que o ego desapareça, o amor não pode florescer. Então, como você pode orar se não amou? Mas você finge, vai à mesquita, ao templo, à igreja e finge orar. A quem pensa que está enganando? Você pode estar enganando a si mesmo. Então, suas orações são como desertos, nada cresce nelas. Mesmo nos desertos, alguma coisa cresce, mas suas orações são desertos absolutos, nada cresce nelas. Você continua e nada surge disto, e você permanece o mesmo. E a vida está fugindo de seus dedos a cada instante. A cada momento você está morrendo e ainda continua fingindo. Toda a sua vida se torna uma longa pretensão de coisas que não são. Essas coisas que não são se transformam em véu sobre você. Deus não está oculto. A verdade está aí, bem à sua frente, em sua total nudez. Mas você está escondido, está coberto por muitos véus e continua a adquirir mais véus, de conhecimento, de estudo, disto e daquilo. Deixe cair os véus, não finja. Será difícil. Eis porque digo que você tem uma conveniência na sua cegueira. É uma carga pesada. Será difícil e muito doloroso deixar os fingimentos caírem. Você passará pelo sofrimento. O indivíduo precisa passar. Faz parte do crescimento e ninguém pode evitar isso. Se o evita, está evitando o seu crescimento. Se o evita, então faça você o que quiser. Nada real poderá sair disso. Você terá que passar pelo sofrimento da desilusão. Lembre-se dessa palavra. Você pode viver na ilusão e pode criar também bonitas ilusões, mas se são falsas, podem ser maravilhosas, não vão ajudar. Você pode sonhar belos sonhos, pode se tornar um imperador neles, mas continua sendo um mendigo. Logo, amanhã virá e você terá que abrir os olhos. Logo, o sono vai passar e os sonhos vão desaparecer. Então, você vai saber que é um mendigo. Os mendigos sempre sonham que são imperadores. Todas as suas pretensões são sonhos, para falsificar, para enganar o fato que está sempre ali, para enganar a verdade que o está sempre rodeando. Mas até quando você fará isso? E o que poderá conseguir com isto? Passe pelo sofrimento da desilusão. Essa é a única disciplina que eu conheço. Você não precisa ficar se torrando ao sol, não precisa se deitar numa cama de espinhos, se torturar, nem se tornar um masoquista. Você não tem necessidade de torturar seu corpo. Essas coisas são tolas e estúpidas. A única disciplina é ver as coisas como elas são, ver que as suas ilusões são ilusões. A única disciplina é ser desiludido e deixar cair as esperanças. E nessas esperanças, a esperança de Deus está incluída.
a esperança de moksha, de libertação, estão incluídas. Nessas esperanças, a esperança de atingir a eternidade está incluída. Seu céu, seu paraíso, tudo está incluído. Elas são todas ilusões, extensões do mesmo ego. A desilusão é o portal. Então, você pode ser transformado. Olhe para as coisas na sua realidade, custe o que custar. Se sentir que está olhando para as coisas como são, seu ego será despedaçado. Deixe-o ser despedaçado. Quanto mais cedo, melhor. Se sentir que, ao olhar para o seu ser como ele é, você se sentirá como um animal, sinta-o. Eis o que você é. Seu prestígio na sociedade estará em risco. Deixe que esteja, porque a sociedade consiste de pessoas exatamente como você, iludidas. Ser respeitado por elas não é honra alguma. Ser respeitado por gente que está dormindo, sonhando, não tem valor algum. Aconteceu que Buda estava falando numa aldeia. Muitas pessoas estavam reunidas, poucos aspirantes, a maioria apenas curiosos, inquiridores. Um Buda viera, e eles se reuniram para vê-lo e ouvi-lo, não de forma sincera. Buda disse algo, todos aplaudiram, e Buda ficou triste e parou. Ananda, discípulo de Buda, perguntou, por que você parou? E por que ficou triste? Buda respondeu, devo ter dito algo errado. De outro modo, como poderiam ter aplaudido? Devo ter dito alguma coisa errada, porque estas pessoas erradas não podem reconhecer a verdade. Seus aplausos mostram que me compreenderam. Devo ter estado errado, senão como poderiam entender? Conta-se que Buda havia dito que procurar o respeito de pessoas que são inconscientes é o mesmo que procurar o respeito das pedras. Até isso é melhor. Sua identidade social pode ser perdida. Você era conhecido como um homem santo e, se revelar sua realidade, as pessoas vão saber que você é exatamente igual a elas, até pior. Sofra isso. É o preço que tem que ser pago. E lembre-se, só a desilusão pode prepará-lo para o passo seguinte. Aliás, se você está absolutamente desiludido com a vida que tem vivido, com sua maneira de ser, então quase a metade da viagem está feita. Se uma pessoa pode reconhecer uma coisa falsa como falsa, já conseguiu o discernimento. E agora está pronta para conhecer a verdade como verdade. O primeiro passo é conhecer o falso como falso. Então, o segundo passo se torna automaticamente possível conhecer a verdade. A verdade não pode ser conhecida diretamente. Primeiro, você precisa saber o que é a inverdade, porque é onde você está, e você só pode começar a jornada de onde você está. Procure, vigie suas pretensões e deixe-as cair. Isso é o que alguém honesto, sincero e autêntico deveria ser, verdadeiro consigo mesmo. E seja qual for o preço, pague-o, ele precisa ser pago. Se você não amou, saiba bem que não amou, e diga a seu amante ou amada que você nunca amou, que seu amor era um processo sutil de exploração, que seu amor não passou de um truque diplomático para dominar, que seu amor não foi senão uma fachada para seu desejo sexual, que seu amor nada mais era do que uma ambição do ego. Descubra o que é e deixe que seja do conhecimento dos outros. Isto é o que um sannyasi deveria fazer. Abandonar todas as ilusões, permanecendo verdadeiro ao seu ser, qualquer que seja ele. Então, de repente, muitas coisas se tornam possíveis a você. Uma vez que você seja desvelado, a verdade é desvelada, porque a verdade nunca esteve velada. Veja esse pequeno incidente. Um homem veio a Bayazid. Bayazid de Bistan
é um dos grandes mestres sufis. Um homem veio a ele e disse que havia jejuado e orado durante 30 anos e ainda não havia se aproximado de uma compreensão de Deus. Desde o início, o homem tinha uma atitude errada. Ele deve ter sido um homem calculista e esperto. De outro modo, como pôde contar os momentos de amor e oração? Como pôde dizer, estive rezando durante 30 anos? Esse cálculo revela uma mente comercial. 30 anos, ele está contando. Ele devia ser um homem deste mundo, avarento, calculista. Ele se dirigiu para o outro mundo, mas sua atitude permaneceu a mesma. Jejuei tantos dias, rezei tantas orações e ainda nada aconteceu? Na verdade, se você sabe o que é oração, o resultado não importa. A oração é o seu próprio resultado. O valor é intrínseco. Você ora e é suficiente, pois é felicidade. A oração é êxtase. Basta-se a si mesma. Nada mais é necessário. Mas quando você ora, então espera pelo resultado. Então, a oração se torna um meio para algum fim. Compreensão de Deus, realização de Deus ou qualquer outra coisa. Mas a oração jamais pode se transformar em meio para algum fim. A oração é um fim em si mesma. Tudo que é lindo, amor, oração, meditação, todos são fins em si mesmos, não são meios para qualquer outra coisa. E se você os converter em meios, perderá o ponto. Desfrute-os. É exatamente como quando você sai para um passeio pela manhã e o sol está surgindo, o novo dia está nascendo e a vida renasce outra vez. Saindo da morte da noite, tudo revive. As árvores estão voltando, os pássaros tornando-se vivos e uma brisa fresca está soprando. Você sai para um passeio matinal e o desfruta. Será que você mantém um diário dizendo: tenho caminhado durante 30 anos pela manhã e nada aconteceu ainda? Um passeio matinal é um passeio matinal, o fim em si mesmo, intrínseco. Você o desfrutou. Todo passeio matinal o enriquece. Não enriquece no futuro, mas agora mesmo. A vida é sempre dinheiro vivo, não uma nota promissória. Ela não promete. A vida é dinheiro vivo, imediatamente, aqui e agora. Ela lhe dá aquilo que pode dar. Você se sente feliz, começa a cantar ou a dançar. Você conta isso? Você mantém um diário registrando: durante 30 anos eu estive dançando e cantando, e nenhuma compreensão de Deus me aconteceu. Você não tem dançado, absolutamente. Não é um dançarino de forma alguma. Você pode estar tecnicamente preparado para dançar, mas não é um dançarino. Você pode ser um técnico, mas não é um cantor. E essa é a diferença entre um técnico e um dançarino. Um dançarino dança, e naquele momento tudo é alcançado, porque naquele momento ele está perdido. O ego morre, não há dançarino. A dança existe, mas não há centro para ela. É uma onda no oceano infinito, movendo-se, sendo, dissolvendo-se. Ninguém ali dentro para manipular os passos da dança. Então, há um técnico, um dançarino treinado. Ele manipula. Por mais perfeita que possa ser sua dança, ela é morta, porque o manipulador está ali. Então, ele vai calcular. Há uma linda história que gostaria de lhe contar. Aconteceu na vida de um grande músico indiano, Tansen. Ele estava na corte do grande Akbar, e ele é incomparável. Uma vez, Akbar lhe perguntou: não consigo imaginar que alguém possa superá-lo. Parece quase impossível. Você parece ser a última palavra. Mas sempre que penso nisso, uma ideia me vem à mente, que você deve ter sido discípulo de um mestre que o ensinou
e, quem sabe, talvez ele o supere. Quem é seu mestre? Ele está vivo ainda? Se estiver vivo, convide-o para vir à corte. Tansen respondeu: ele está vivo, mas não pode ser convidado para a corte, porque ele é como um animal selvagem. Você não pode convidá-lo para a corte. Sempre que isso acontece, ele se muda. Ele não é um homem da sociedade. É como os ventos ou como as nuvens. Ele não tem raízes na sociedade. Um andarilho sem lar. E, ainda mais, você não pode pedir a ele que cante ou toque. Isso não é possível. Quando ele sente, ele canta. Sempre que ele sente, dança. Teremos que ir até ele, esperar e observar. Akbar ficou muito encantado. Ficou louco pelo que Tansen disse. E o mestre dele está vivo. Vale a pena ter o trabalho. Onde quer que ele esteja, disse Akbar, eu irei. Ele era um faquir errante, e seu nome era Áridas. Tansen enviou mensageiros para investigar onde ele estava. Foi encontrado perto do rio Jamuna, numa cabana. Akbar e Tansen foram ouvi-lo. Os aldeões disseram: perto das 3 da manhã, bem no início da noite, às vezes ele canta e dança. Mas, por outro lado, fica sentado em silêncio durante o dia todo. Assim, no meio da noite, Akbar e Tansen, escondidos como ladrões, ficaram esperando atrás da cabana, porque se ele viesse a saber, poderia não cantar. Mas Áridas começou a cantar e depois a dançar. Akbar ficou hipnotizado. Não podia proferir uma única palavra, pois nenhuma admiração teria sido suficiente. Ele chorava sem parar, e enquanto voltavam, depois que a canção parou, ele permaneceu silencioso. As lágrimas continuavam rolando. Quando chegou ao palácio, ainda nos degraus, ele disse a Tansen: eu costumava pensar que ninguém era capaz de superá-lo. Costumava pensar que você era o único, mas agora devo dizer que você não é nada, comparado ao seu mestre. Por que tanta diferença? Tansen respondeu: a diferença é simples. Eu canto e toco para ganhar alguma coisa. Poder, prestígio, dinheiro, admiração. Minha música ainda é um meio para outro fim. Eu canto para conseguir alguma coisa, e meu mestre canta porque ele já conseguiu. Essa é a diferença. Ele canta somente quando tem algo dentro. Então, o canto flui. Então ele dança. É um subproduto. Quando ele está planificado pelo divino e não pode contê-lo mais, quando transborda, somente então ele canta. Seu canto é um fim em si mesmo. Ele celebra. E essa é a diferença entre o amor real e o falso. Um amor real simplesmente celebra. Para o amor real não há futuro. Uma oração verdadeira é uma celebração, não um esforço, não um meio para outra coisa. Ela surge e se dissolve em si mesma. Um momento de oração é uma eternidade em si mesmo, e um homem de oração jamais contabiliza. Isso é simplesmente tolice. Mesmo um único momento é tanto. Mesmo um único momento se torna um contentamento tão profundo. A pessoa se sente realizada e não pede mais nada. Realmente é demais. Um único momento de oração é o suficiente. Você não está mais ali. Ele preenche completamente e transborda. Se você conseguiu alcançar um único momento de oração, de amor ou de meditação, você se sentirá agradecido para todo sempre. Você não se lamentará. O homem não era um homem de oração, mas um avarento. Ele devia ser avarento neste mundo, no comércio. Ele deixou o mercado, mas a mentalidade mercantil ainda está lá. Deixou as riquezas deste mundo,
mas a atitude ainda é a mesma. Ele contabiliza seus dias de oração como moedas. Diz que tem jejuado e orado durante 30 anos e ainda não se aproximou de uma compreensão de Deus. Ele nunca chegará a uma compreensão de Deus, porque ele não mudou de forma alguma. Levou consigo todas as suas atitudes mundanas para o outro mundo. E lembre-se, sua atitude é o seu mundo. Você não pode ir para o outro mundo, pois se tornará o outro mundo exatamente igual ao que deixou. Um homem veio me ver, um homem muito rico e que tem feito doações para muitas instituições, obras sociais, templos, isto e aquilo. Veio me ver e falou de seus donativos. Começou a se apresentar, falando de suas doações e de quanto havia doado. E sua mulher completou a informação que faltava. Ela disse: ele doou quase 1 laque de rúpias. O homem olhou um tanto zangado para a esposa e disse: 1 laque não, 1 laque e 10 mil. Contabilizando o que você deu, mantendo a contabilidade. Quando você registra a contabilidade, você não deu nada, não partilhou, não foi um presente. Quando você contabiliza, pode ter sido uma barganha para o outro mundo. E esse homem está destinado a se lamentar um dia, porque dirá: tenho dado tanto e não me aproximei nem um pouco da compreensão de Deus. Bayazid lhe disse que nem mesmo 100 anos seriam suficientes. Nem mesmo 100 vidas seriam suficientes. Não é uma questão de tempo. Se você faz algo errado, poderá fazê-lo pela eternidade. Não é uma questão de tempo. Se você faz uma coisa errada, pode continuar a fazê-la, mas não será pela repetição da coisa errada milhões de vezes que você se tornará certo. E se você faz a coisa certa, mesmo uma única vez, tudo está certo. Por isso, você pode continuar rezando por milhões de vidas. Nada acontecerá. E lhe digo, se você orar da maneira certa, mesmo uma única vez, tudo já terá acontecido. Não é uma questão de tempo, de quantidade, mas de atitude e qualidade. O quanto você ora não tem a menor importância, mas sim o quão profundamente o faz. Não é uma questão de quantas vezes por dia você o faz. Os muçulmanos oram 5 vezes por dia, e esse homem deve ter rezado 5 vezes por dia durante 30 anos. Não faz diferença quantas vezes, 5 ou 50. A questão é da qualidade que você imprime a ela, da sua consciência, do amor, de como você ora. Há uma história em Bengala. Um homem muito lógico, um gramático, vivia lá há cerca de 500 anos atrás. Seu nome era Batoji. Ele era um famoso gramático de sânscrito e nunca ia ao templo. Ele ficou velho e quando tinha 60 anos, seu pai o chamou e disse: agora já é demais. Seu pai devia ter 90 anos e lhe falou: tenho ido ao templo rezar todos os dias. Nunca lhe falei a respeito porque esperava que você pudesse vir a compreender por si mesmo. Mas está ficando tarde. Agora você também está velho. 60 anos. É hora de ir. É tempo de se preparar para o outro mundo. Quando é que você vai ao templo rezar? Batoji disse: vendo você ir ao templo todos os dias e voltar o mesmo, tenho pensado se a questão é de quantas vezes, quantos anos você reza. A questão parece ser de como você reza. A questão é de qualidade. Porque eu o estive observando todos os dias, por muitos anos. 2 vezes por dia você vai ao templo e volta o mesmo. A oração parece não funcionar. E como é possível? Deve haver algo errado. Irei amanhã. Amanhã é meu aniversário. Irei amanhã e farei o que puder. Colocarei todo o meu ser nisso.
Rezarei apenas uma vez, mas não vou deixar nada dentro de mim. Vou me dar por inteiro, mas apenas uma vez. Se alguma coisa acontecer, que aconteça. Se nada acontecer, estou acabado. Não irei outra vez, pois de que serviria? Não tem sentido. Se eu me colocar inteiro em jogo e não deixar nada para trás, então não poderei fazer melhor no dia seguinte. Melhor não será possível se eu tiver feito tudo o que possa ser feito, com toda a mente. Vou orar uma vez. Se algo acontecer, tudo bem. Se não, estarei acabado. Não irei rezar outra vez. O pai riu e disse: Você é tolo. A gente precisa fazer orações durante muitas vidas, e só então algo acontece. Mas vejamos, vá amanhã e tente. Batoge foi ao templo, e nunca mais voltou. Ele morreu, em pé, em frente à divindade do templo. Orou uma única vez e morreu. Na realidade, colocou-se totalmente na oração, e nada sobrou. Uma oração, um amor, necessita de você na sua totalidade. Nenhuma parte sua deve ser deixada para trás, vigiando, calculando e manipulando. Você deve estar inteiramente dentro, não apenas um pedaço de você, mas você na sua totalidade. É por isso que a oração se torna santificada, porque você está inteiro nela. Estar inteiro é estar santificado, e não existe outra santidade. Batoge morreu. Este é o significado do provérbio, antes que você morra. Desaparecido, atingido. Ele se tornou iluminado. Apenas o corpo estava ali, o corpo caído. Quando estava ficando tarde e Batoge não voltava, o pai mandou o mensageiro ver o que tinha acontecido. Batoge não estava lá, só seu corpo morto. Mas você podia ver em seu rosto uma transformação, uma beleza divina. Mesmo o corpo morto mostrava uma aura do desconhecido. Ele estava transfigurado. Lembre-se disto. Qualquer coisa que você faça deve ser verdadeira, não um fingimento. Deve ser feita não com uma mente calculista, mas com uma mente amorosa. Deve ser feita sem qualquer cálculo, porque a oração, o amor, ou Deus, não é uma questão de aritmética. Bayazid lhe disse que nem mesmo 100 anos seriam suficientes. O homem perguntou por quê. Porque seu egoísmo age como uma barreira entre você e a verdade, disse Bayazid. A palavra egoísmo deve ser compreendida. Habitualmente, você chama de egoísta o homem que faz tudo para si mesmo, que manipula tudo para seu próprio benefício. Isso é um egoísmo superficial. Você pode se tornar desprendido nesse nível. Isso não é difícil. Existe gente desprendida, gente que sempre trabalha para os outros, servindo, sempre ajudando. Você conhece gente desprendida, mas eles são tão perigosos quanto os egoístas, e às vezes até mais. Você pode se livrar de uma pessoa egoísta, mas não de uma pessoa desprendida. Ela é muito perigosa, porque está decidida a ajudá-lo e está trabalhando para você. Ela cria um peso. E no fundo, bem lá no fundo, esse desprendimento é outra vez egoísmo, porque através dele ela deseja alcançar o divino. Vá ver os missionários cristãos. Eles realmente trabalham duro, servem as pessoas, são grandes servidores, mas lá no fundo todo o trabalho se torna egoísta, pois, através dele, estão esperando cruzar para o outro lado. Através do trabalho, estão criando os degraus de uma escada, e por essa escada estão subindo aos céus. O céu é sua meta, o serviço é o meio. Eles estão no mesmo problema que o homem que veio a Bayazid devia estar. Vou contar-lhe uma história. Aconteceu.
Havia um grande festival em algum lugar na China e muita gente estava reunida. Havia um poço sem proteção e um homem caiu dentro. Ele gritava fortemente, mas o festival era imenso, a multidão era imensa e tinha tanto barulho que ninguém podia ouvi-lo. Então, um monge budista, um bhikkhu, chegou até o poço. Ele estava com sede. Olhou para baixo e o homem estava gritando, chorando e dizendo: "Salve-me!" O bhikkhu, o monge budista, respondeu: "Ninguém pode salvar ninguém. Isso é o que Buda disse. Seja uma luz para si mesmo. Ninguém pode salvar ninguém. Isso é impossível. Não espere por isso." E mais ainda, Buda também disse que todos precisam sofrer seus próprios karmas. Você deve ter cometido alguns pecados no passado e tem que sofrer. Portanto, sofra silenciosamente. Não grite e nem faça muito barulho, porque gritando e se queixando, você está criando karmas de novo. O homem disse: "Primeiro salve-me, depois eu ouvirei o seu sermão. Neste momento é impossível ouvir." Mas o monge budista continuou seu caminho, porque Buda havia dito: "Não interfira no karma de ninguém." Depois veio um seguidor de Confúcio, outro monge. Olhou dentro do poço e o homem disse: "Salve-me, estou morrendo e ninguém parece me ouvir." O homem falou: "Confúcio está certo. Ele disse que todo poço deve ser feito com um muro em volta. E não se preocupe, criaremos um grande movimento, mudaremos toda a sociedade e forçaremos o governo a construir muros em volta de cada poço. Não se preocupe." Ele disse: "Mas a essa altura eu estarei morto. E como isso irá me ajudar se eu já caí?" O seguidor de Confúcio respondeu: "Não é essa a questão. O indivíduo não é a questão. Os indivíduos vêm e vão. A questão é a sociedade. Mas você pode morrer com a mente profundamente consolada, por saber que isso não vai acontecer a mais ninguém." Confúcio é um reformador social. Então veio um missionário cristão. Olhou dentro do poço e, mesmo antes que o homem dissesse qualquer coisa, abriu sua sacola. Havia ali um balde com uma corda. O missionário cristão está sempre pronto para servir. O homem estava se sentindo cansado e pensou: "Agora não tem mais jeito, e essa gente religiosa está vindo." O missionário jogou a corda e o balde e disse ao homem: "Agarre-o e eu o puxarei." O homem ficou muito agradecido. Quando saiu do poço, caiu aos pés do missionário e disse: "Você é o único homem religioso." O missionário cristão respondeu: "Não se engane, isto é o que Jesus diz, que enquanto você não se tornar um servo ao menor e ao último entre todos, não será capaz de atingir o reino dos céus. Servir é sadhana, é através do servir que a pessoa alcança o céu. Por isso, lembre-se bem, caia sempre no poço, porque eu não sou o único missionário. E ensine também seus filhos a caírem no poço, para que possamos vir e salvá-los, porque como conseguiremos o céu se vocês não caírem?" Mesmo o desprendimento permanece, lá no fundo, egoísta, parte da mesquinhez e muito perigoso, porque quando uma pessoa sente que é boa, fica autoritária, dominadora, e ela tenta mudar você. Pega-o na mão como se fosse um pouco de barro e tenta lhe dar um molde de acordo com a ideologia dela. Os missionários são assassinos, todos os reformadores sociais são perigosos, e as pessoas que estão procurando servir podem ser muito violentas, agressivas. Elas são. Se você estiver nas garras de alguém bom, será muito difícil escapar. Você está preso e ele está fazendo tudo para o seu bem. E tudo aquilo que ele estiver fazendo
está fazendo para tentar encontrar um caminho para seu próprio céu, através de você. Você é apenas um meio, e este é o ato mais imoral do mundo, tratar o ser humano como um meio. Chamo o ato mais imoral, o maior pecado, tratar alguém como um meio. Cada pessoa é um fim em si mesma. Partilhe se puder, mas não tente transformar ninguém. Quem é você para transformar? Quem é você para mudar alguém? Quem lhe deu o direito? Ajude se puder, mas não faça dessa ajuda um meio. De outra forma, em nome também da religião, você permanecerá a mesma pessoa calculista, astuta, esperta, explorando gente, devido ao seu egoísmo. Assim, este é um significado do egoísmo e do desprendimento, na superfície. Mas o egoísmo real é quando não existe o eu. Trabalhar para si mesmo é egoísmo. Trabalhar para os outros é desprendimento. Mas através de ambos, o eu está presente. Logo, ambos são dois ramos da mesma árvore, não muito diferentes. A essência mais interior permanece a mesma. O verdadeiro egoísmo significa o não eu. Então, tudo que você faça, mesmo que o mundo chame de egoísmo ou de desprendimento, não importa. Vem do não eu, sem motivação. A distinção é sutil. O egoísmo é uma ação motivada. Você quer algo para si mesmo. O desprendimento é também motivado. Você quer algo para o outro e, através do outro, bem no fundo, quer algo para si mesmo, através do outro. É o mesmo motivo que age. O egoísmo real permanece o mesmo, mas a forma difere. Para mim, o não egoísmo é a coisa real. Você precisa vir a entender o estado do seu ser como o não eu. E daí a oração está presente, mas vem de um não eu, sem motivação. E daí você não calcula nem contabiliza, você desfruta e celebra. Então, o amor vem sem motivação, flui espontaneamente, sem nenhuma razão. Você não pode impedir, ele está ali, é natural. Quando o eu está ausente, então tudo se torna desprendido. Não pode ser diferente. De outro modo, você pode continuar fazendo as coisas. Elas ficarão as mesmas. A qualidade delas não mudará. E você sempre sentirá que algo está faltando. Você poderá fazer suas orações por anos a fio e sentirá que algo está faltando. Você poderá amar muita gente e sentirá que falta alguma coisa. Você permanecerá como uma festa de casamento, para a qual chegaram os convidados. Tudo está pronto. Os músicos estão tocando, cantando, todo mundo a postos, mas o noivo está ausente. Você será como uma cerimônia de casamento onde falta o noivo. Se o eu permanecer, você sempre sentirá falta de algo. Em tudo que faça, sentirá isso. Uma vez que o eu não esteja ali, o noivo chega. Agora, tudo o que fizer será uma festa, uma celebração. Morra primeiro como você é, para que o divino possa nascer em você. Certos estão os sufis, quando dizem: você nada pode alcançar antes que você morra.